muito difícil que Dom Pedro tenha esquecido Domitila. Ela foi o grande amor da vida dele, né? Então é muito difícil que ele tenha esquecido. Ele com certeza amou da forma dele a Leopoldina, como ele amou da forma dele a Amélia. Mas como eu disse, a gente não pode julgar Dom Pedro com o olhar do século XXI, porque ele era um homem, era um produto do século XIX. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia com Dom Pedro I. Mas esse vídeo é também para ressaltar que Domitila de Castro Canto Melo não foi apenas amante de Dom Pedro, a mulher que fez a nossa querida e amada Leopoldina sofrer tanto, né? Ela foi uma grande mulher. Após a volta de Dom Pedro para Portugal, após ter sido abandonado, né, e ter voltado para São Paulo e ter, apenas após a morte de Dom Pedro, se casado com Rafael Tobias de Aguiar, Domitila de Castro viveu para a caridade. Ela simplesmente dedicou a sua vida à caridade, às artes e a fazer o bem, gente. Só isso. Para quem não sabe, a Domitila também foi forçada a se casar com alguém que ela não amava quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Então vocês podem imaginar um casamento por uma menina de 15 anos de idade, né, imposto pela família. Ela foi prometida em casamento e ela casou com o alferes Felício Pinto Coelho de Mendonça, que no final das contas era um desgraçado. O cara batia nela, né? Ele a tratava realmente muito, muito mal. Ele tentou matá-la com facadas na altura da virilha, enquanto ela estava grávida do terceiro filho deles, por causa de ciúmes. Então, assim, não foi uma vida fácil, a dela também, né? Naquela época, infelizmente, as mulheres precisavam aceitar tudo que vinha do marido, né? E Domitila foi uma pioneira, uma feminista, se colocarmos nos termos de hoje. Ela se separou num tempo onde as mulheres não se separavam. Ela pediu o divórcio, lógico, teve a ajuda de Dom Pedro, mas antes de conhecer Dom Pedro, ela já tinha abandonado o teto conjugal, já tinha voltado para a casa do pai, vivia com a avó e teve a coragem de escolher o destino dela. Eu acho muito triste mulheres hoje em dia julgando a Domitila de forma tão dura, enquanto ela foi uma das primeiras a levantar a voz e dizer: eu não aceito isso. Então, eu acho que as pessoas deveriam estudar um pouquinho mais a história dela, a vida dela, e depois sim, tomar parte. Todas elas foram grandes mulheres. Leopoldina tinha seus encantos, né, suas qualidades. Domitila também. E Amélia também. Cada uma com a sua graça, né, com seus encantos. Todas elas conseguiram chegar ao coração de Dom Pedro de uma maneira ou de outra. Algumas por mais tempo, outras menos. Mas essas foram as 3 mulheres da vida dele, as mais importantes. Mais até do que Noemi, porque a Leopoldina tinha o amor sincero e a admiração dele. Domitila o amor carnal, aquele amor verdadeiro, escolhido pelo coração. E a Amélia foi aquele sonho, né, do homem já maduro, quando vê uma linda mulher
Dom Pedro se apaixonou pela Amélia, pela beleza, pela juventude, por tudo que ela representava a partir dali. Um novo Dom Pedro, uma nova oportunidade. E ele se agarrou àquilo. E mesmo não tendo sido fiel nem a ela, porque apesar dele não estar mais com a Domitila, né, ele teve lá seus casos aqui e ali, inclusive nos Açores, com a freira que ele né, engravidou. Eu acho que Dom Pedro merece um pouco mais de respeito de todos nós, porque ele não pode ser julgado pelo olhar crítico e severo que temos hoje no século XXI, porque ele era um produto do tempo dele. E mais do que tudo, eu acho que por tudo que ele fez por Brasil e Portugal, eu acho que a vida dele como governante, como imperador no Brasil e rei em Portugal e depois duque, regente em nome da filha, deveriam ter muito mais destaque do que o que ele fez na vida privada dele, né? Eu acho que as coisas positivas teriam que ter muito mais valor do que apenas, né, as fofocas de corte que até hoje chegam pra gente e que se resumem à figura de Dom Pedro, o que é extremamente injusto. Ele foi muito mais do que tudo isso. Ele foi um grande governante. Ele fez muito pelo Brasil, como fez muito por Portugal também. Então, apesar dos erros, dos supostos erros dele, com Leopoldina, com Amélia, com a própria Domitila, porque ninguém coloca na balança o sofrimento dela também, após ter sido abandonada grávida por ele. Eu acho que tudo isso, mesmo ele tendo errado muito com as 3 mulheres da vida dele, nada disso diminui os grandes feitos por ele em Brasil e em Portugal. E aí, quer saber mais detalhes sobre a vida de Dom Pedro, da Domitila, da Leopoldina e da Amélia? Quer saber mais casos de Dom Pedro? E especialmente o que ele fez de bom por Brasil e Portugal? Dá um like aí, não esquece de acionar o sininho e eu faço um outro vídeo pra gente, para contar um pouquinho mais sobre a vida desse grande homem, que foi Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Um beijo e eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos falando sobre história.